Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana no à la carte. Olha, que filmes! Vou assistir todos, claro, né? Mas enfim, essa semana eu vou assistir todos logo, porque são filmes muito especiais. Vou começar falando com um filme assim que mudou a história de um cineasta que entrou para a galeria dos grandes nomes do cinema mundial. Os Esquecidos de Luis Buñuel, de 1950. Luis Buñuel é um dos nomes incontornáveis do cinema mundial, né? Não há possibilidades de falar do cinema mundial e não falar de Luis Buñuel, o grande nome do cinema espanhol, o grande nome do cinema, digamos, surrealista, que fez filmes, O Anjo Exterminador, que você inclusive encontra aqui no à la carte, fez Discreto Charme da Burguesia e Subscuro Mistério do Desejo. Buñuel é quase sinônimo de cinema espanhol e de cinema surrealista. Pois bem, no final dos anos 40, ele foi para o México. O México, nesse período do pós-guerra, vivia um momento de uma economia muito crescente, de uma riqueza maior. Havia uma espécie de Hollywood no México, muitos filmes faziam muito sucesso, tinham atores e atrizes, era uma espécie de star system mesmo. E aí o Buñuel, a Espanha super pobre depois da guerra, foi para o México para fazer filmes no México. Você tinha então essa produção cinematográfica, comédias, dramas, filmes musicais, e o Buñuel faz esse filme, Os Esquecidos, que é a história desse rapaz que ficou preso um tempo, um jovem delinquente, que quando sai dessa punição, volta para a favela onde ele morava, para a gangue, digamos, que ele fazia parte, e ele está obcecado de descobrir quem foi o informante que o delatou, causando o seu aprisionamento. Bom, quando o filme estreou, ele ficou 3 dias em cartaz. Ele foi detonado. Ninguém queria falar da pobreza no México naquele momento. E ainda mais por o Buñuel ser espanhol. Então as pessoas estavam indignadas. Quem é esse espanhol que vem aqui falar da nossa pobreza? Que coisa absurda. Bom, 3 dias em cartaz, sumiu. Mas aí, em 1951, o filme ganha melhor direção no Festival de Cannes. As críticas incríveis no Festival de Cannes, não só da França, mas de diversos jornalistas do mundo, inclusive jornalistas mexicanos. E o filme, então, reestreia no México como o grande filme mexicano dos últimos anos, premiado no Festival de Cannes, faz um imenso sucesso e, inclusive, no final do ano, no Prêmio Ariel, que é o equivalente do Oscar mexicano, recebe os principais prêmios, é consagrado. E aí, Luis Buñuel vai ter a carreira que a gente conhece. Ou seja, não tivesse Luis Buñuel ganho o prêmio em Cannes com esse filme, provavelmente a carreira dele teria terminado por ali, porque ele jamais teria conseguido dinheiro no México para fazer um próximo filme e nós teríamos sido privados desse genial cineasta. O filme tem uma pegada muito realista, né, inspirado claramente no neorrealismo italiano, mas você já vê os toques de Luis Buñuel, de um surrealismo, tem algumas cenas no filme que você vai perceber essa coisa que vai ser depois muito marcante na obra de Luis Buñuel. Filmaço, filme importante na história do cinema, por tudo que eu já te contei, que você precisa assistir, Os Esquecidos de Luis Buñuel. Preto e Branco em Cores. É um título diferente, é um daqueles filmes que fez bastante sucesso na época do seu lançamento e que depois desapareceu e que a gente achou para vocês. O filme é de 1976 e é o primeiro filme dirigido pelo cineasta Jean-Jacques Annaud, que depois faria filmes de grande sucesso no cinema francês. É uma produção não muito grande, filmada na África e que se passa na Primeira Guerra Mundial, num país da África, onde havia uma colônia francesa vizinha de uma colônia alemã. Todo mundo se dava muito bem. 6 meses depois que começou a guerra, chegam as notícias lá. E os franceses então decidem que eles têm que atacar a vila vizinha dos alemães, mesmo que eles eram amigos até ontem. Eles não têm exército, eles decidem então convocar os nativos e treiná-los para fazer esse batalhão que vai atacar seus vizinhos alemães. Vão improvisar uniforme, armas, treinamento. É uma farsa de certa maneira, um filme divertido, irônico, mas ao mesmo tempo muito potente no que está falando. Infelizmente, essa questão de odiar o seu vizinho por motivos que não fazem sentido continua até hoje. E mais uma coisa curiosa, como o filme foi filmado na Costa do Marfim, a Costa do Marfim indicou este filme para concorrer ao Oscar. E o filme ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 1977, o que fez que ele tivesse, claro, uma exibição bastante grande na época. Mas como eu disse, um filme que desapareceu. Duvido que você já tenha visto esse filme se você não tem pelo menos 50 anos e viu na época do lançamento ou no começo dos anos 80 em algum cineclube em São Paulo, no Rio ou em alguma das cidades que ainda tinha cineclube nessa época. Bom, um filme diferente, um filme muito original, de um grande cineasta que fala de assuntos da Primeira Guerra, mas que com certeza ainda são muito atuais, infelizmente. Preto e Branco em Cores.
Ser e Ter é um documentário que você precisa assistir. O diretor Nicolas Philibert ficou 1 ano trabalhando e filmando, documentando essa pequena escola numa região rural do interior da França, uma escola pequena, com uma sala só, onde estudam juntos garotos de 4 a 10 anos. Duvido que você imaginasse que na França você tivesse uma situação dessas, né? Parece uma situação da região rural do Brasil. E a gente vai acompanhar literalmente 1 ano letivo dessas crianças, as transformações que eles vão passar e os planos e o futuro possível deles depois desse ano. E o diretor acompanha de uma forma incrível. Parece quase um filme de ficção documental. É sensacional. Ganhou inúmeros prêmios na época, fez bastante sucesso nos cinemas e a gente tem o prazer de trazer aqui para vocês. Mostra como um professor pode mudar a vida de uma série de jovens. Vale a pena ser e ter. Ainda, Basil, Amor e Ódio. É uma produção maior, um filme de 98, que tem no elenco 3 atores que estão até hoje fazendo muito sucesso, entre eles Jared Leto, né? Hoje é um superstar, Claire Forlani, Christian Slater, que já foi mais famoso, mas continua atuando. A história se passa na virada do século XIX para o século XX, na Inglaterra, aquele mundo muito compartimentado de classes. Então temos o personagem principal, o Basil, que se apaixona por essa jovem muito bonita, mas de uma classe bastante inferior. E o pai diz que não vai permitir de forma nenhuma que ele case com essa moça mais simples, porque ele tem que casar com alguém do mesmo nível social dele. Inclusive, o irmão mais velho de nosso personagem havia cometido essa heresia de casar por amor com uma moça simples e seu pai o havia deserdado. Então, Basil vai ter que jogar o jogo, ou sair do jogo, ou encontrar uma solução, e a gente vai acompanhar. É um filme sem enormes pretensões, um filme muito bem filmado, uma produção caprichada, e sempre que esses filmes se passam nesse período inglês, são atraentes. Tem uma curiosidade bacana também, que os atores são americanos, mas conseguem interpretar e dar aquele peso e aquele acento inglês com muita qualidade. Você não vai achar estranho, eles não vão falar aquele inglês de americano e vão falar um inglês nessa história tipicamente inglesa, né? Aristocracia, questões sociais, questões econômicas. É isso. Um filme também que não passa muito por aí, que a gente conseguiu resgatar para vocês. Basil, Amor e Ódio. Essa semana também temos o prazer e o orgulho de estar exibindo o 18º Micine, Mostra Internacional do Cinema Negro de São Paulo, com a curadoria do Dr. Celso Prudente. São 12 longas-metragens de cineastas negros. Além de filmes brasileiros, filmes franceses, você vai ter filme do Chad, do Sudão, Burkina Faso, lugares que a gente dificilmente vê filmes, praticamente nunca vê, mas mais do que isso, dificilmente vê até notícias desses lugares, né? Países que têm uma situação social muito difícil, e aí a gente tem o privilégio de poder assistir esses filmes, alguns documentários, algumas ficções, tem até animação. Uma programação bem variada e que ainda tem 20 curtas-metragens. Então são 32 filmes que você vai poder assistir aqui no à la carte, nesse festival incrível, 18ª edição. Tem que dar os parabéns para o Dr. Celso Prudente, que organiza esse festival, vai atrás dos filmes, tem uma série de parceiros, claro, e que a gente não dá nem para citar aqui de tanta gente, mas vai estar nos letreiros para você saber. Belíssima oportunidade, 18º Micine, Mostra Internacional do Cinema Negro de São Paulo. Falei ou não falei que a programação estava demais? 4 filmes novos no cardápio, muito diferentes. Essa programação da Mostra Nacional do Cinema Negro de São Paulo, vale a pena. Monte o seu cardápio, tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso Petra Belas Artes à la carte.